Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje vamos falar um pouquinho sobre rituais de proteção simples e básicos que qualquer pessoa pode fazer. Lembrando que nessas próximas semanas nós sempre teremos ao menos um Occultcast falando sobre rituais, ou seja, a gente vai ter algumas práticas que todo mundo vai poder realizar. E hoje vamos começar com algo que todo mundo sempre pede, que são aqueles rituais que você pode fazer todo santo dia, certo? Para que você consiga afastar o mal olhado e qualquer tipo de entidade que venha a te acompanhar ou alguma coisa assim. Quando a gente fala de mal olhado, a gente fala da influência negativa que outras pessoas podem exercer na sua vida. Ou seja, quando você tem uma vontade muito grande de que alguma coisa aconteça, aquilo pode vir a acontecer. Quando você tem essa vontade muito grande de que algo de ruim aconteça na vida de outra pessoa, as pessoas dizem que você está aplicando, uma espécie de mal olhado, Ou seja, o mal olhado, ele normalmente vem por conta de inveja, luxúria, ganância, O clássico pecado que a gente já conhece, Os pecados que a gente já conhece. Então, o que rola? Para que você possa se livrar desse tipo de influência, você vai ter que utilizar de amuletos ou de rituais, certo? Ou de práticas que podem ser até quase que consideradas religiosas para isso, Então vamos começar com o clássico: amuletos de proteção contra mal olhado. As pessoas tendem a esquecer bastante do poder que uma representatividade tem quando você coloca esse determinado objeto como um amuleto de proteção da sua casa. Então, o mais básico de todos, que a gente normalmente vê, são as pessoas utilizando de cruzes, os crucifixos, dentro de suas casas como uma forma de amuleto de proteção. Isso funciona? Funciona devido à fé que a pessoa tem naquela religião, Ela foi doutrinada a sempre que algo de errado acontecer, ela acreditar no poder de Cristo ou no poder de Deus. Então isso sim se torna o amuleto, Aquele amuleto sem aquela pessoa não funcionaria. Então esse que é um ponto interessante de vocês levarem, que é o lance de que se a pessoa que colocou aquela cruz naquela casa e aquela pessoa que tem a fé naquela cruz é a pessoa religiosa, é a beata e etc., se ela sair daquela casa, aquela cruz ela deixa de se tornar um amuleto de proteção. Por quê? Porque a fé que alimenta aquele amuleto que está pendurado na parede não existe mais. Então, por conta disso, muitos amuletos que uma pessoa dá uma para outra e fala: isso daqui me protegeu muito, vai te proteger também, ele pode simplesmente não fazer mais efeito, vamos colocar assim. Por quê? Porque um amuleto ele tem que ser alimentado, muito parecido com o que acontece com os elementais artificiais ou servidores. Ele não se sustenta sozinho. Então, como ele tem que ser energizado, existem na verdade várias formas de que isso ocorra. Então, por isso, essa reciclagem de amuleto, de tipo, o amuleto na casa de tal pessoa funcionou, ela nunca viu um fantasma, eu vou pegar aquele amuleto e vou colocar na minha casa e vai funcionar também. Pode simplesmente não dar certo. Então, se você tiver qualquer imagem religiosa ou de culto, independente de onde se é uma imagem de Umulu, se é uma imagem de Buda, se é uma imagem de Ganesha, se é uma imagem de Jesus, se é uma imagem de um dragão chinês, qualquer um deles, se for algum tipo de entidade de algum culto que tem que ser adorada, aquela imagem só vai funcionar como um amuleto de proteção se ela for adorada. Então não adianta nada
uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazerem, que é colocar várias imagens de vários santos, vários deuses diferentes na estantezinha. Normalmente são aquelas bem pequenininhas, né, de porcelana. E ela fala, o que funcionar deu certo. Obviamente, aí você vê que ali tem um Osíris, tem um Ganesha, tem um Jesusinho, tem uma Nossa Senhora. Isso vai funcionar? Como enfeite vai. Por quê? Porque são imagens de idolatria, são imagens de santos, são imagens de deuses, são imagens de entidades. Se você não tem adoração, você não bajula nenhuma delas vai responder ao que você deseja que elas façam. E normalmente é por proteção. A pessoa fala, isso aqui é para proteger minha casa. Então não adianta você ter amuletos relacionados a determinadas entidades se você não bajula, não adora nenhuma dessas entidades e não leva elas a sério. E lembrando que levar elas a sério não é só você falar, eu gosto dela. Não, você tem que ter um compromisso e você tem que alimentá-la, dando o seu tempo com as suas práticas para ela. Seja orando, seja fazendo um despacho, seja glorificando e por aí vai. Então, simplesmente ter a imagem, vocês já perceberam que não funciona. Então, se vocês têm, pode utilizá-la sim como enfeite, e não tem nada de errado nisso, mas no quesito proteção, se você estiver devendo, ela não vai realmente te ajudar. Outro ponto interessante, porque a gente pode falar de amuletos, são os amuletos que eles simplesmente funcionam devido às propriedades que aquele objeto, vamos colocar assim, tem. E é onde entram as plantas e as pedras, vamos colocar assim. Em alguns casos, eu não vou chamar de planta, mas vou chamar de madeira, né? Porque para mim a planta ainda tem que estar viva. Mas em alguns casos, algumas madeiras também são consideradas nesse aspecto, que são uma espécie de condensador fluídico ao contrário. Um que todo mundo conhece é o clássico ferro. As pessoas acreditam que você colocar objetos de ferro puro, ou que o nego chama de ferro frio, que hoje em dia é muito raro de encontrar, quase tudo que a gente encontra é feito de aço, mas antigamente era bem comum você encontrar prego, você encontrar ferradura e etc, martelos de ferro frio. Esses objetos eles serviriam como uma espécie de bloqueio para a entrada de bicho, ou seja, de entidades malévolas que viessem a te perseguir da rua. Então, por conta disso, as pessoas tinham uma ferradura pendurada na porta, na porta da frente da casa. Lembrando que essa ferradura, ela tinha que ser feita de ferro puro, certo? Ferro frio. Então não adianta você ter um pingentezinho, né, de ferradura, que muitas pessoas utilizam, de acrílico ou de latão, né, que é o que a gente normalmente encontra em bijuteria. Ela só vai ter realmente o efeito que ela tem se ela tiver o material específico dela. Então é mais ou menos como plantas. As pessoas gostam de utilizar determinadas plantas para proteção, como espada de São Jorge, como Comigo Ninguém Pode, arruda, dentre outros. Se você colocar uma planta de plástico no lugar de uma Comigo Ninguém Pode ou de uma arruda, vai funcionar? Não vai. Por quê? Porque a planta tem as suas características, certo? E por conta disso ela absorve energias normalmente negativas de pessoas que passam por ela. Por isso a planta morre, certo? Ela absorve aquilo e logo depois ela não consegue lidar com aquilo e ela acaba morrendo, levando com si a energia que foi absorvida. Então, se você vai utilizar uma ferradura, que ela é de ferro, e uma das propriedades do ferro puro é absorver energia, e no máximo que vai acontecer com ela é dar uma escurecida, né? Porque ela dá uma oxidada, dando aquele sinal de velhice. E aí sim, você pode polir ela depois sem problema. Você não pode substituir a ferradura por qualquer tipo de ferradura de qualquer outro material. Tem que ser de ferro. Assim como a planta, você não pode botar uma planta de plástico lá.
Você tem que botar uma planta real lá para ela poder absorver energia. Então, por conta disso, muitos amuletos que as pessoas utilizam, principalmente em bijuteria, em cordão, etc., eles não fazem efeito porque eles não são feitos do material original. Eles são representações, certo, de amuletos naturais. Um exemplo é a pimenta, né? Os ciganos, principalmente, falam muito da pimenta. Que a pimenta, minha mãe falava muito disso também quando eu era criança, que quando uma pessoa desejasse o seu mal, ela ia sentir o queimar da pimenta na boca dela, né? Isso são coisas do nosso folclore, que tem no folclore cigano e dentre outros tantos. Então aquele lance, você colocar uma pimenta num chaveirinho, você colocar um pingente de pimenta, vai servir de alguma coisa? Somente se você tiver fé. Porque aí o que está te enfrentando, o que está te representando, não é a pimenta em si pelas propriedades dela, mas a sua fé de que você tem uma proteção e de que quando alguém desejar o mal ou falar mal de você, a boca dela vai queimar como a pimenta, certo? Então, na verdade, aquilo dali é a questão da sua fé, que foi mais ou menos o que eu falei lá no começo, quando a gente utiliza alguma imagem de Jesus, de Ganesha, de Vishnu e por aí vai. Se não houver a fé, ele não vai funcionar sozinho. Já no caso de uma ferradura na porta, já no caso de uma arruda, de uma Comigo Ninguém Pode, de uma espada de São Jorge, elas funcionam independente de você ter fé ou não nelas, porque as próprias propriedades físicas delas já fazem isso. Assim como o sal. Muita gente me pergunta se pode ser sal normal, tem que ser sal grosso. Se eu quero fazer alguma proteção, eu tenho que jogar sal nos batentes das janelas e nas soleiras das portas, né? Ele serviria como o quê? Como uma espécie de esponja para energias negativas que fossem passar naquele ambiente. A gente viu muito isso na série Supernatural, e o sal ele entra no mesmo grupo que a gente tem da ferradura e das plantas. O sal é um mineral, né? Vamos botar assim, né? E ele vai absorver automaticamente energias não tão densas quanto a nossa. Então vamos botar um fantasma, uma entidade, qualquer bicho, qualquer ser não físico que tentar passar pela sua porta, ele vai ter a energia absorvida pelo sal que está ali, ao ponto do sal dissolver. É interessante, ele vira gotículas e tal. Ele funciona com ou sem fé. Ou seja, se você acredita nele ou não, se você jogar sal onde foi dito, vai funcionar. Então, ele é um amuleto? Ele é um condensador fluídico, ele é utilizado em vários rituais desde o começo dos tempos e por aí vai. Então, basta que você coloque, precisa ser o sal grosso e tem que ser comprado numa loja de macumba e tal. Não. Qualquer sal serve, mas obviamente, quanto mais pureza houver nesse sal, maior será o efeito dele, porque ele já vai estar menos impregnado com energia. Então, por conta disso, algumas pessoas pegam esse sal e colocam no sol antes, para o sol tirar qualquer tipo de energia negativa que ele já tenha absorvido. Se você pega um sal que ele já foi industrializado, obviamente ele já passou por milhões de mãos antes de chegar em você. Ele já passou no mercado, milhões de pessoas já passaram por ele. Esse sal já absorveu toneladas de energias negativas. Então, o ideal é que você, não só o sal, como qualquer outro, inclusive as plantas, elas peguem sol com uma certa frequência para que elas possam se livrar da energia negativa. Reparem que com planta acontece bastante isso pelo fato de que plantas têm que pegar sol, né? E por conta disso elas duram mais tempo sem demonstrar algum tipo de efeito negativo. A não ser que seja uma planta mais de sombra, elas morrem muito rápido, certo? Porque elas absorvem energia e elas vão morrer logo depois. Já um pedaço de ferro, né, no caso, que você vai colocar ele na soleira, ele vai pegar sol, né, ele vai estar na porta, a não ser que tu more num prédio, num apartamento. Então, o ideal é de vez em quando você levá-lo ao sol. Então sim, você pode pegar nele, botar lá e tal, e etc. E o sal, antes de você utilizar, você pega ele e coloca num potinho, certo?
De preferência num pote de barro ou de vidro, né? Nada de plástico e nem de metal. Coloca ele no sol durante um tempo, como se ele estivesse realmente, né, secando no sol. E aí você separa esse sal como seu sal mágico, onde você vai utilizar ele para proteger os batentes da porta e as soleiras das portas e os batentes das janelas, certo? Então, galera, esses são as três principais formas básicas que uma pessoa tem para proteger a sua casa, né? Ela, na verdade, são 4, né? Porque você pode utilizar sim imagens de deuses, santos e etc. para proteger, porém você sabe agora que elas só vão funcionar se você tiver profunda fé naquilo que você está colocando ali. Você pode utilizar coisas de ferro puro, e é onde normalmente as pessoas utilizam uma ferradura. Porém, você pode usar prego ou qualquer outro objeto. Se vocês olharem na Umbanda, que tem bastante objetos feitos de ferro, eles fazem muito, né? Lanças, espadas, etc. de ferro puro, né? E você pode utilizar o sal e as plantas, né? O sal é bem simples, é basicamente sal. E as plantas você vai ter que procurar qual é o tipo de planta para o que você quer, certo? Bom, eu vou terminar por aqui porque a galera já tá começando com a maquita ali do lado. Então, lembrando sempre, galera, a gente tá na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br. Lembrando que a gente tem o nosso Apoia-se. Se você gosta muito do nosso conteúdo e quer colaborar, a gente tem o Apoia-se, que é um serviço de doação, onde você começa com R$5 e pode ir até R$50. Você pode doar uma vez, 2 vezes, 10 vezes, quantas vezes você achar melhor. E pode simplesmente também não doar. Lembrando sempre que quem faz uma doação pelo Apoia-se automaticamente tem o direito de pedir um tema para um podcast. Então, se você fez o seu primeiro apoio e ele foi aprovado, você nem precisa fazer mais, mas se quiser, obviamente pode. Mas só um apoio já é o suficiente. Você vai lá no nosso grupo e você solicita, eu quero um podcast sobre tal tema. A gente vai gravar para você o mais rápido possível, certo? Lembrando que a gente tem o nosso Pix, que também tá aqui na descrição. Só que a galera do Pix, a gente aceita qualquer valor, porém, só a partir de R$5 que a gente, né, dá o direito da pessoa pedir um tema pro podcast. Então, lembrando que a gente tem o nosso Instagram, a gente tem o nosso Facebook, a gente tem o nosso YouTube, a gente tá no Spotify, no Castbox. No Spotify, eu ia pedir pra vocês, galera, se puder, tentem se inscrever no nosso canal do Spotify pra gente ter mais visibilidade e os nossos podcasts aparecerem pra mais pessoas. Apesar de já estar crescendo bastante, tá bem bonito, se vocês se inscreverem, a gente ainda vai aumentar muito mais, certo? Então valeu, galera, por hoje é só, até a próxima, fortuna!